Você quer começar na fotografia ou já começou e acha que para viver de fotografia, logo de cara você tem que comprar equipamento super caro? Isso é exatamente o erro que muita gente comete e que faz com que essas pessoas não tenham resultados por um longo tempo. Hoje eu vou te mostrar 5 passos que funcionam e que vão te ajudar a começar do jeito certo, sem perder tempo e sem rasgar dinheiro. Eu vou te dar um caminho simples. O que fazer primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. E eu já vou te dar o primeiro passo de cara antes de você resolver comprar um equipamento mais caro ou melhorzinho. Presta atenção. Você tem que decidir duas coisas. Por que você quer fotografar? E para quem você quer fotografar? Só isso já vai te posicionar daqueles fotógrafos que têm foco e daqueles que vão patinar por um bom tempo. Rapidinho aqui, dá uma conferida se a sua inscrição está feita, porque o YouTube andou desinscrevendo umas pessoas. E se não estiver, aproveita, faz a inscrição e ative o sininho de notificações para não perder as outras aulas na sequência aqui. O que trava muitos iniciantes do ponto de vista do negócio da fotografia, na verdade não é a falta de talento. Você faz cursos, assiste 1000 vídeos sobre técnica fotográfica, sobre review de câmera, acha que precisa comprar XYZ equipamentos, compra, gasta um dinheirão e na verdade acaba não usando todos no seu dia a dia. E também não consegue praticar porque é tanta informação, é tanta vontade de fazer as coisas que acaba se atrapalhando. Na verdade, para você tocar um negócio de fotografia, você precisa de organização, constância e rotina. Primeira coisa, não pode deixar cair sua lente, né? Então você vai decidir por que você fotografa. É por hobby? É por profissão? É uma renda extra? E aí a segunda coisa é, para quem? Então, é gestante? É família? É newborn? É evento corporativo? São produtos? Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. E eu vou te ajudar agora pedindo para você fazer o seguinte exercício. Teste uma direção única. Porque se a gente fica atirando para todos os lados, a gente não fica bom em nada. Pega 45, 60 dias, que é um bom tempo para você conseguir perceber os resultados, e fotografe apenas um segmento. Treine esse segmento todos os dias. Eu sei que a gente precisa pagar conta, se você já fotografa um pouquinho, tem que fotografar os segmentos que você anda fotografando agora para pagar boleto, mas se você quer definir e ficar bom em um segmento, faz esse treinamento, se force a isso, que depois desse tempo você vai conseguir ver os resultados e comparar com as primeiras fotos que você começou a fazer. E se você já está fotografando um pouquinho, como eu falei, já está dando um início, ou ainda é uma renda extra, não importa. Se você quer melhorar essa questão e você tem dificuldade em cobrar, em montar os seus valores, em se enxergar como empresa, eu escrevi o meu livro aqui, ó, Posso Viver de Fotografia? Ele é bem completo, ele vai te ensinar a calcular todos esses custos e também tem um capítulo especial sobre direitos autorais. Então, se você quiser a versão online, que está lá no Amazon, o link está aqui embaixo, ou se você quiser a versão física, é só me mandar uma mensagem e os meus contatos estão todos na bio do canal. O terceiro passo, na verdade, é a gente treinar com restrição. Veja bem, eu vejo um monte de gente falando assim, mas é fácil, você tem um monte de equipamento aí no estúdio, assim fica fácil fazer foto boa. Não é bem assim. Hoje eu tenho esse material, mas lá no começo eu não tinha. Então, pega desses 45, 60 dias que eu te disse, pega 7 dias e se force a fotografar, por exemplo, com apenas uma lente, se você tiver mais de uma lente. Ou se você tiver uma lente zoom, trava ela numa distância focal só e tenta fotografar apenas com essa distância focal. Porque aí, o que você vai fazer? Você vai produzir essas imagens durante esses 7 dias. Depois que você terminar, você pega ali 10, 15 dessas imagens e separa as melhores. Só que você vai separar as melhores com o seguinte pensamento: qual foi a minha intenção em fazer essas fotos do jeito que você imaginou fazer? Vai fazer uma análise e com isso, o que vai acontecendo? Você vai conseguindo ter um corpo ali de imagens que você começa a perceber que o seu trabalho tem uma evolução, tem um começo, tem um meio e aí continua evoluindo. Mas o importante é que você está
treinando um olhar, treinando uma interpretação de luz, e aí você consegue se organizar melhor. Isso faz parte da organização, faz parte de você ter rotina. Você vai aplicar isso para técnica e você vai aplicar isso para a parte do empreendedorismo também. Eu preciso pegar uma segunda-feira para planejar a minha semana. Ok, então toda segunda-feira você vai planejar a sua semana. É assim que a gente vai criando rotina. Esses 3 passos são extremamente importantes para você já começar a pensar em organizar a sua cabeça. Então, antes de eu te dar o 4º passo, e se está sendo útil para você, deixa seu like aqui que ajuda muito o canal a crescer e me motiva a continuar criando cada vez mais conteúdos para te ajudar aí na sua carreira. O 4º passo é um mini portfólio, pelo menos nesse início. Porque você não precisa de 100 fotos para mostrar para todo mundo que você sabe fazer determinadas coisas. Na verdade, as pessoas nem têm paciência de ver 100 fotos. Então, o que você tem que fazer é ter um corpo ali de 10, 15, no máximo 20 fotos extremamente selecionadas, e aí mostra para quem você estiver apresentando que você tem uma direção como fotógrafo. Então, por exemplo, se você é um fotógrafo de casamento, não adianta você colocar casamento e produtos junto que não conversam. Agora, se você faz casamento e faz gestante, tem tudo a ver, afinal de contas, o casal provavelmente vai ter filhos. A outra coisa dentro desse 4º passo é você ter uma bio, minimamente, que explique quem é você, por que você fotografa, lembra do começo do vídeo? Porque aí as pessoas vão conseguir te entender melhor e criar uma conexão junto com essas imagens que você selecionou. Eu sempre falo, tem que ter um site, e pode ser a versão gratuita, pode ser no WordPress, pode ser no Wix, não importa. É importante que você tenha isso, além, é claro, de um Instagram ativo. Porque pensa assim, se o seu nome chegou para uma determinada pessoa e ela vai querer saber mais informações, afinal de contas ela vai pôr dinheiro na sua mão, e quando a gente põe dinheiro em alguma coisa, a gente minimamente quer saber o que a gente está comprando, e aí as informações não estão claras, como eu disse, tem lá casamento, produto, eu falei assim, mas espera aí, o que esse cara faz? Eu não estou entendendo. Quem é esse cara? Não tem nenhuma informação dessa pessoa. Então, cuidado. O 4º passo é importante para te posicionar. O 5º passo é você se pôr à prova e começar a pensar já realmente no faturamento. Se você trabalha com ensaios, por exemplo, você pode abrir 5 vagas especiais, claro, cobrando, mas com um valor promocional, para você se colocar nessas situações. Se você quer trabalhar com produtos, como eu aqui, por exemplo, pega lá 5, 3 comércios locais e faz também uma oferta mais em conta, e que fique claro que é uma oferta para ele não achar que você cobra barato sempre. Por que fazer essas coisas que eu estou te falando? Como que você vai se realmente ver se você tá afinado, redondinho, se você não se coloca em situações reais? Agora, o pulo do gato para você conseguir colocar esse 5º passo em andamento, e muita gente acaba patinando e fica com medo de parecer amador, são 3 coisas importantes: propósito, pergunta e opções. Vamos entender. O propósito é deixar claro para o seu cliente por que você está fazendo essa oferta. Então, por exemplo, oi, tudo bem? Eu sou fotógrafo e eu estou renovando o meu portfólio no segmento X. E você teria interesse em fazer uma sessão numa condição de pagamento especial? Pronto! Você já disse, foi honesto para o seu cliente e ambos saem ganhando. Pensa, né? O não a gente já tem. O 2 é a pergunta que a gente vai fazer e tem a ver com o passo 1. A pessoa topou fazer a sua sessão. Então é legal você entender se a pessoa já fez isso. Aí você vai perguntar, você já fez uma sessão de retratos, por exemplo? Qual o objetivo dessas fotos? E aí, com essas informações, você vai conduzir a sessão da maneira mais adequada. E o terceiro pulo do gato aqui são as opções. Você, por exemplo, vai falar para ele assim, olha, eu tenho aqui uma sessão que você vai ficar, no final das contas, com 10 fotos, com 20 fotos, com 30 fotos. Qual dessas faz mais sentido para você? Então você consegue amarrar o seu cliente de uma maneira mais honesta e que todo mundo sai ganhando. Fazendo isso, você mostra um posicionamento e sai do amadorismo, e o seu cliente vai perceber isso. Agora, lembra que eu te falei lá no começo do vídeo que não adianta nada você sair comprando equipamento antes de entender essas coisas? Pois é,
Depois que você fez todos esses passos e que aplicou tudo isso, você começa a entender que equipamento é solução e não é uma aposta. Afinal de contas, você vai comprar com extrema necessidade. Então, se você faz retrato, você vai comprar câmera, e lente e luz que faz sentido para retrato e não gasta dinheiro à toa. Agora pega 10 fotos suas e me responde 3 perguntas. O que ficou bom? O que ficou ruim? E por quê? Você fazendo essa análise, você consegue começar a ter a percepção das coisas. E aí na próxima sessão você consegue corrigir. E no terceiro vídeo dessa série, eu vou te ensinar como transformar tudo isso em rotina. Então clica aqui no card e bora lá?